Olá, espectador! Estamos iniciando o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Helena de Lima Chaves. Ela é graduada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem residência médica em cirurgia pediátrica pela USP de Ribeirão Preto, tem doutorado em clínica cirúrgica pela mesma instituição, a USP de Ribeirão Preto, é coordenadora da residência médica em cirurgia pediátrica do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul até março deste ano e vice-presidente da Sociedade Sul-Mato-Grossense de Cirurgia Pediátrica. Helena, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. E vamos conversar um pouquinho sobre a sua especialidade, mas comece explicando exatamente qual que é a abrangência da cirurgia pediátrica. Sim, a cirurgia pediátrica é uma especialidade teoricamente até recente, né, que se consagrou especialidade nos últimos 50 anos e nós somos responsáveis pela maioria das patologias cirúrgicas na criança. Então, assim, o cirurgião pediatra, ele opera toda a parte do trato gastrointestinal, a parte urológica, a parte de cabeça e pescoço, a parte genital. Então, nós fazemos toda a parte cirúrgica dessas regiões, com exceção da parte ortopédica, a parte neurocirúrgica e da parte cardíaca. Então, na verdade, a cirurgia pediátrica é o cirurgião geral da infância, acrescido de mais algumas especialidades, é isso? Exatamente. Entendi. E me diz uma coisa, quais são as patologias mais incidentes dentro da sua especialidade? Sim, a cirurgia pediátrica ela é dividida, como nós trabalhamos com praticamente todos os órgãos, nós trabalhamos com patologias ambulatoriais, patologias congênitas, patologias de urgência, né? Então, dependendo da situação, nós temos patologias mais frequentes. Dentro das patologias ambulatoriais, as patologias mais frequentes são hérnias, fimoses, criptorquidias. Desculpa, o que é hérnia? Vamos aproveitar e esmiuçar hérnia o que é hérnia. É um abaulamento em alguma região de fraqueza aponeurótica do corpo da pessoa, né? Então ela pode se localizar em algum lugar específico dependendo da fraqueza dessa parede ou de um orifício congênito. É bem comum a hérnia. De que local mais tem hérnia? Do umbiguinho, inguinal? O que é mais frequente? Na criança é mais frequente no menino e a hérnia inguinal. Inguinal. E mais comum sempre do lado direito. E é sempre cirúrgica, assim, não tem como resolver de outra forma. As hérnias inguinais são sempre cirúrgicas. As hérnias umbilicais, elas têm a possibilidade de fechar até os 2 anos de idade. Então a gente aguarda, tem uma conduta de espera até essa idade e existe uma chance de fechar dependendo do tamanho. Entendi. Eu percebo que assim, existe um certo protelar por parte das mães da cirurgia de hérnia, não é impressão minha. Que acho que não incomoda tanto, eles demoram um pouquinho para poder fazer. Não, qual que é o perigo de você demorar um pouquinho? Na verdade, tem essa questão mesmo, porque fala em cirurgia, as pessoas já se assustam, né? Então, assim, a hérnia, ela tem o perigo de encarceramento e de estrangulamento. Então, a hérnia inguinal, ela é, assim, bastante perigosa. Uma vez feito o diagnóstico, ela já é uma situação cirúrgica. Não de urgência, mas ela pode se tornar uma urgência se não resolvida ambulatorialmente. Entendi. Porque temos o risco de encarcerar, que é a hérnia prender no orifício e perfurar o intestino, né? Então, sempre tem que ser encaminhado para um serviço de referência. Certo. E as outras patologias que você estava comentando sobre, né? Porque ambulatorial, a hérnia é uma das mais frequentes. E das outras? Das patologias de urgência, nós temos a apendicite aguda, que é patologia bastante frequente, as torções de testículos, os escrotos agudos, as obstruções intestinais,
né, que são bastante comuns, as cólicas biliares. Hoje em dia, a colelitíase em criança é bastante comum por conta dos erros alimentares. Isso né? que eu ia te perguntar, que a incidência aumentou muito, Aumentou não? bastante. Antes era só em pacientes portadores de anemia, hoje nós temos muito comum. E a apendicite, continua tão comum ou nem tanto? Muito comum. Muito comum É a também? patologia carro-chefe de pronto-socorro. É, a apendicite. Apendicite. Então, na verdade, o cirurgião pediátrico ele acaba tendo uma abrangência bem grande, né, Helena? Porque ele atende as emergências, né? As cirurgias eletivas, né? A Os parte berçários, neonatal. o neonatal, que é um tal de escorrer para pedir né, um acesso central. Né, que Bastante bebezinho que nasce com malformação, né? Malformações em todos os... Mas dentro da neonatologia, o mais frequente assim, procedimento é o acesso, não é? Ou não? São as complicações mesmo dessa... na verdade, acesso faixa venoso é muito corriqueiro. Nós somos bastante chamados para operar a criancinha perfurada por enterocolite, porque como a neonatologia está bastante avançada, as crianças maior, né? sobrevivem, então tem bastante enterocolite, que é a doença do prematuro, né? Que é uma doença intestinal, que a criança perfura o intestino e aí vira um problema cirúrgico. E o que é a resolução disso? É só anastomose ou você... Como que é a resolução de uma enterocolite? Tá. Enterocolite aí depende da situação que nós encontramos, das condições do paciente, né? Quando nós estamos diante de uma condição razoável e em situação tranquila da parte hemodinâmica, estável do paciente, a gente consegue só ressecar o intestino doente e fazer anastomose. Se o paciente tem problema, com condições clínicas ruins, aí nós temos que às vezes derivar, fazer colostomia, né? E aguardar para num segundo tempo fazer a reconstrução definitiva. Eu acho vocês uns verdadeiros artistas, sinceramente falando, porque tem coisa que a gente não sabe como que vai resolver. Devagarinho faz uma cirurgia, geralmente não é uma, né? Quando são quase mais complicados, que eu percebo. São às vezes 2, 3 intervenções até que tem a resolução do quadro. Muito bom. E as outras patologias, as malformativas, por exemplo? Aí nós temos, assim, malformações diversas, né? Temos atresia do esôfago, a criança que nasce sem a comunicação do trato digestivo alto, nós temos atresias intestinais, nós temos ânus imperfurado, megacólon congênito. Então, nasce criança, assim, com as mais malformações mais diversas. Temos os tumores também, que o cirurgião pediatra opera bastante a parte oncológica, né? E também de diversas origens. Você acha que nos últimos tempos tem ocorrido mais malformação, Helena, associada a algum quadro? Porque a gente tem visto muitas mutações com o diagnóstico cada vez mais frequentes, né? Você tem visto um aumento disso ou não? É a mesma frequência do que era anos atrás? A gente, como nós estamos na linha de frente, nós pegamos muitas dessas malformações, elas para nós têm um índice assim constante. Então, não sei te dizer se isso populacional aumentou. Se isso aumentou, né? O que a gente observa é que, às vezes, dependendo da região, nós temos patologias mais frequentes. Por exemplo, atresia de vias biliares. Lá em Ribeirão Preto, a região de Minas, Goiás, tem muito. Aqui no Mato Grosso do Sul tem menos. Pouco. E agora, por exemplo, atresia de esôfago, ânus imperfurado, atresias intestinais, nós temos demais. Entendi. Né? Complicado, né? E tudo isso tem resolução ou nem sempre você consegue resolver tão bem, Helena? Não tem. Graças a Deus, a nossa especialidade, ela tem, assim, uma resolutividade ótima. Inclusive, nos casos de tumores, nós temos sobrevida de 75%, 85% de sobrevida em 5 anos dos casos. Nós perdemos, às vezes, doente, mas, assim, é muito raro. Né? Nós conseguimos ajudar bastante gente, nós conseguimos fazer um trabalho bacana, né? É uma especialidade, assim, bastante satisfatória. Que bom. E você consegue, assim, ter uma boa cobertura, por exemplo, dentro do serviço público? Todos os nossos serviços públicos hoje do nosso estado têm o serviço de cirurgia pediátrica? Ou nem tanto? Porque a gente vê que uma especialidade tem poucos profissionais, né, Helena? Nós estamos hoje, assim, com carência de cirurgiões pediatras no mercado, né? Mas nós montamos a residência de cirurgia pediátrica, então nós estamos formando, já formamos 2, vamos para o 3º agora. Sim. E graças a Deus, no momento a gente dá conta de cobrir toda a cidade, nós trabalhamos em bastante hospitais. Entendi. E a parte, assim, de
rede pública até está melhor estruturada do que a parte de convênio para a gente trabalhar. Entendi. Mas a gente luta, a gente busca e estamos organizando. E hoje cirurgia pediátrica você tem em Campo Grande, você tem Dourados, né? Isso, nós temos 2 profissionais em Dourados atuantes. E só Corumbá tem, Três Lagoas tem? Não. Então é uma especialidade que fica, né, mais restrita ao grande centro mesmo. Apesar que nós precisamos botar esse pessoal em polos. Entendi. Porque nós temos micro-regiões que às vezes não dá tempo de chegar aqui, que tem condições de resolver. Entendi. Né? Então a ideia até com essa residência é a gente ampliar o nosso número de profissionais para poder estruturar o nosso estado. Ótimo. Mas vai chegar lá, tem certeza. Se Deus quiser. Como é São Paulo, né? Isso mesmo. Helena, hoje surge um outro tipo de intervenção cirúrgica, né? Que é chamado videolaparoscopia, é isso? Fala um pouquinho para nós sobre esse procedimento. Certo. Então, como as outras especialidades evoluíram bastante na videolaparoscopia, videotoracoscopia, não foi diferente com a cirurgia pediátrica. Então, nos últimos anos, a cirurgia infantil tem crescido bastante nessa área. Nós implantamos aqui, eu cheguei em Campo Grande tem 11 anos, nós começamos a fazer a videocirurgia e formamos residentes que estão aptos a fazer também. Então, hoje nós conseguimos trabalhar também com super tranquilidade na parte de videocirurgia, temos os equipamentos, então, assim, conseguimos resolver bastante situação cirúrgica de uma maneira mais moderna. A tendência hoje é fazer sempre cirurgia pelo vídeo. Você só faz a intervenção, acho que a céu aberto, quando não se resolve, né? Mas que a partir de que idade você consegue fazer essa intervenção através de vídeo? Tem idade para isso? Porque você tem pacientes muito pequenininhos, de muito baixo peso, né? Crianças abaixo de 2 quilos, de 1 quilo, então isso eu te pergunto. Até foi interessante essa tua pergunta, porque o Dr. Jorge Correia Pinto, que mora em Portugal, é um brasileiro que é muito especialista na parte de videocirurgia. Ele publicou o primeiro caso de atresia de duodeno por videolaparoscopia numa criança de 1,1 kg. Meu Deus! Então... Como é que enxerga? A vídeo é dependente de material específico e material adequado e custo. Porque tudo requer valores, né? Mas aqui nós temos equipamento para operar desde neonatal, pediátrico, pré-adolescente e adolescente. Então, assim, nós operamos crianças de 3, 4, 5 quilos em diante, já por vídeo. Vamos saber. Ô, Helena, eu queria te agradecer a sua presença, foi muito esclarecedor, nós demos uma noção de qual que é a área de atuação da cirurgia pediátrica, mas depois vamos iniciar um pouquinho sobre cada tema em próximas entrevistas, tá bom? Tá, então, joia. obrigada por sua presença. Obrigada. E você, espectador, dê a sua opinião, mande a sugestão do tema que você quer ouvir, mandando e-mail para amms@eventstv.net. Muito obrigada.